venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Estimado amigo e telespectador, bem-vindo a mais uma edição do programa Está Escrito Canadá. Hoje iremos continuar sobre a série que iniciamos recentemente sobre a vida de famosos imigrantes bíblicos. A pessoa que nós iremos estudar hoje é Moisés, os seus pontos altos e as lições que nós podemos aprender para cada um de nós. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos colaboradores aqui presentes. Pastor Dário Ferreira, bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer tê-lo conosco. Obreira Bíblica Rosa Lopes, bem-vinda, Rosa. Obrigada, pastor. Prazer estar aqui. É um prazer tê-la conosco. E o pastor Steven Couto. É bom. Bem-vindo, pastor Steven. Thank you. Vamos então começar a estudar a vida de Moisés. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos distintos de 40 anos cada período. Iremos começar pelos primeiros 40 anos. Eu vou pedir à Rosa que, por favor, comece por descrever um bocadinho do contexto no qual Moisés nasceu, no qual Moisés deu os seus primeiros passos. Rosa. A história de Moisés é uma história muito bonita. Todas as crianças que vão à igreja, no geral, elas aprendem sobre Moisés. Moisés nasceu numa família que pertencia ao povo de Israel e essa família estava escravizada no Egito. Viviam com muitas dificuldades, muitas lutas, mas na família de Moisés havia amor e também o temor a Deus. Moisés, quando ele nasceu, havia um temor do faraó de que fosse nascer um substituto do seu reino. E por esse temor ele editou um decreto em que todas as crianças deveriam ser mortas e os meninos, não é? E quando esse decreto foi estabelecido, a mãe de Moisés ficou muito preocupada e orou a Deus e Deus deu-lhe sabedoria. Ela teve a ideia de fazer um cestinho e de colocar o bebê ali dentro para ser protegido, e o plano dela foi colocar esse cestinho dentro do rio Nilo, que era o rio que, alimentava a água, dava água para o povo de Israel. Uma história muito interessante. Moisés nasceu já debaixo de circunstâncias adversas, não é? Nasceu como uma sentença de morte, não é? Certo. Como é que encontraram uma solução a esse dilema, a esse problema? Então, justamente, Moisés foi posto nesse cestinho, e o cestinho ficou fechado, e a irmã de Moisés, que já era uma menina, ela ficou observando o que é que acontecia ao cestinho. E aconteceu que a princesa, a filha do rei, veio banhar-se no rio e viu o cestinho, pediu às empregadas para trazê-lo, e a irmã Miriam, de Moisés, que estava observando, ela se aproximou, foi usada por Deus também, com muita sabedoria, se aproximou da rainha, da princesa, e ela viu que a princesa olhou com um olhar de ternura para com aquela criança. E então ela ofereceu se a princesa gostaria de ter uma ama para cuidar do bebê. É uma história interessante, como Deus interviu logo no princípio da vida de Moisés. Deus permitiu que ele fosse resgatado e ele foi então entregue a quem? Ele foi entregue para a sua própria mãe, para ser educado, para ser criado. Né? A princesa permitiu que Moisés, o bebê, voltasse para sua mãe. Descreve um bocadinho da importância do facto de ele ter sido criado pela sua mãe. Qual é o significado de tudo isso? Então, não existe melhor professor, melhor professora para educar os filhos do que os pais, não é? E então, Joquebede, a mãe de Moisés, ela realmente teve um papel extremamente importante na educação e na formação de Moisés. Nos primeiros anos da vida dele, que é quando a criança é mais marcada, a educação mais importante é nessa fase da vida da criança. Então, realmente, a mãe de Moisés recebeu a sabedoria de Deus para educá-lo e
futuramente ele se tornou um grande homem devido à formação de base que a mãe deu aí, como educadora inicial. Moisés foi um homem que exerceu várias funções importantes na sua vida. Ele foi um escritor das Sagradas Escrituras, ele foi um líder militar, ele foi um líder religioso, ele foi um líder político, mas tudo isso começou com ele sendo criado pela sua mãe e que deu uma base moral, uma base religiosa que foi fundamental para todo esse percurso que ele teve como imigrante. O que é que aconteceu com a idade dos 12 anos, Rosa? Então, ele teve que voltar à princesa, né? A princesa... Ele voltou à princesa e foi morar no palácio. Né? E ali ele foi educado também nos princípios e nos ensinos pagãos, né? Porque o povo egípcio é um povo temente a Deus. Na altura eles não conheciam talvez o Deus de Israel. E portanto, Moisés cresceu naquele ambiente de palácio, né? Mas nem por isso ele se deixou influenciar pelos costumes do Egito. Ele preservou dentro dele tudo aquilo que ele tinha aprendido em casa, com a sua mãe, sobre Deus, o temor a Deus, o amor ao próximo, o respeito. Muito bem, Rosa. Então vemos que Moisés, como imigrante, nasceu num lar religioso, mas logo à idade dos 12 anos ele abandonou esse lar original, esse lar religioso, e foi viver no palácio do rei do Egito, que era um faraó, não é? Eu imagino, pastor Dário, aqueles momentos em que a mãe teve que se despedir dele, teve que ter o entregue à princesa do Egito. Imagino o sentimento que ela teve no seu coração ao ter que, por assim dizer, devolver aquela pessoa que pertencia ao seu coração. Você pode mais ou menos tentar descrever, imaginar pelo menos aquele momento em que a mãe que teve que o dar à princesa, à rainha do Egito? Eu imagino que a mãe, sabendo que aos 12 anos ela teria que entregá-lo, apesar que eu creio que a rainha não sabia que era a própria mãe. Precisamente, sim. Eu creio que aquela mãe aproveitou cada minuto do seu tempo e investiu naquele filho. Ela fez o melhor que ela podia para educá-lo e imprimir dentro dele, no coração dele, os princípios de Deus. E agora que ela tinha que entregar o seu filho, realmente eu creio, como a gente diz assim, ela ficou com o coração na mão, porque ela não sabia o que seria daquele filho. Mas ela sabia o que ela tinha ensinado para ele. Eu creio que não foi fácil para ela, mas ao mesmo tempo ela deve ter colocado ele nas mãos de Deus e confiado de que ele não ia esquecer nunca do que ela havia ensinado. Muito bem, bem dito, pastor Dário. O segundo período de Moisés foi o período em que ele viveu dos 40 aos 80 anos. Talvez poderemos começar, pastor Dário, com aquele momento que levou ele a ter que fugir do Egito. Na realidade, ele teve que fugir do Egito porque ele havia sido preparado no Egito, com todas as ciências do Egito, para ser, quem sabe, o futuro faraó. E até ali ele imaginava que ele podia todas as coisas. E ele simpatizou com seu povo e tentou resgatá-lo. E, na realidade, ele viu um egípcio e um hebreu brigando e ele acabou matando o egípcio e enterrou na areia. E foi descoberto e ele teve que fugir para o deserto, porque ele não podia ficar mais ali. Eu posso imaginar o contraste de viver no palácio e agora passar a viver no deserto. Conta um bocadinho mais sobre esse período que ele passou no deserto. No deserto, na realidade, foi onde ele precisava desaprender muitas das coisas que ele havia aprendido e aprender a confiar em Deus. Mas não foi fácil. Imagine ele estando no Egito, ali no palácio, e agora tendo que estar cuidando de ovelhas ali no deserto. Foi algo realmente humilhante, ele teve que se adaptar a toda aquela realidade, acabou se casando e depois de toda aquela situação, Deus acabou chamando ele mesmo. Um criminoso foi chamado por Deus. E nós encontramos isso na palavra de Deus, nós podemos ler em Êxodo, capítulo... Vamos então ler? 3. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versos 4, 5, 9 e 10. Vamos ler esses 4 versos. Êxodo, capítulo 3.
versos 4 e 5. Quem sabe eu pediria para o pastor Steven ler o 4 e 5 e a Rosa poderia ler para nós os versos 9 e 10, por favor. Então, Êxodo capítulo 3, 4 e 5 diz: E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, brandou Deus e ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos e de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 9 e 10, pastor? Versos 9 e 10, por favor. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Um momento importante na vida de Moisés. Com certeza, é claro que nós vemos aqui ele como imigrante. Ele foi chamado por Deus e Deus deu uma missão especial para ele, uma missão divina. E aí nós vemos o grande amor, a misericórdia de Deus, como Ele pode usar qualquer pessoa, Ele pode usar-nos como imigrantes numa terra estranha para cumprir uma missão que Ele tem. E Ele com certeza perdoou Moisés e ensinou o que ele precisava aprender. Na realidade, ele precisava desaprender o que ele tinha aprendido, né? E reaprender o caminho de Deus, o caminho da humildade e reconhecer que ele dependia de Deus para libertar o povo. Muito bem. Então temos aqui 2 períodos distintos de educação. Nos primeiros 40 anos ele foi educado pela sua mãe, nos primeiros 12. Depois dos 12, aproximadamente aos 40, foi educado nas universidades do Egito, não é? Pelo faraó. Sim. Mas parece que essa formação não foi necessária para ele um dia se ter tornado o libertador de Israel. Ele teve que passar 40 anos numa outra universidade, que foi a Universidade do Deserto, onde ele aprendeu praticamente diretamente com Deus. E foi aí que ele aprendeu a ser manso e humilde, não é? Fala um bocadinho sobre a experiência que ele teve do seu casamento. Casamento é uma coisa interessante, né? Ele casou com uma pessoa que não era judeu, né? Uma pessoa era filha do sacerdote lá de Mídia, e essa relação que ele teve foi muito importante na educação dele, porque o pai da esposa, né? Eu penso que ajudou muito na educação assim de Moisés. Ele aprendeu a ser um líder mesmo, porque, como nós sabemos, ele ia ser um líder no futuro. Então Deus já pôs aquela família para começar aquela educação para o futuro. Muito bem. Deus não o deixou completamente sozinho. Não. Deus deu-lhe uma companheira que foi a sua família. O que mais de importante aconteceu durante esse segundo período de 40 anos, pastor Dário? Bom, nesse período ele pôde ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus ali no deserto e passar por todas as dificuldades próprias que uma pessoa em terra estranha passa. Eu creio que nesse período, especialmente, nós podemos nos identificar com Moisés, porque, na realidade, uma das coisas que mais marca a vida de um imigrante são as durezas, né? O sol quente, muitas vezes, temos que trabalhar no tempo, né? E quantas horas ele tinha que ali ficar cuidando do seu rebanho, muitas vezes à noite. E Moisés, ele precisou realmente aprender muitas coisas naquele período, aprender através dos sofrimentos e aprender principalmente a depender de Deus, porque na primeira vez que ele tentou libertar o povo, matando o egípcio, ele tentou resolver o problema, tentou libertar o povo com as suas próprias forças, as suas próprias habilidades aprendidas lá no Egito, talvez alguma arte marcial que ele havia aprendido lá, ele usou naquele momento, mas não era essa maneira que Deus queria. E nesse momento que Deus chamou, foi quando ele disse que ele não sabia nem falar. Ele não sabia mais falar, ele tinha desaprendido. Provavelmente antes ele tinha oratória, ele poderia falar em público, e agora ele não estava se sentindo capacitado para ir diante do faraó e pedir que libertasse o povo. É interessante o ponto que você está a fazer, a observação que está a fazer, um contraste. Ele, ao fim dos 40 anos, era um homem com muita confiança, que se sentia capaz de poder libertar o povo de Israel com as suas próprias forças. Ele falhou,
passou 40 anos e ao fim dos 40 anos, quando Deus o chamou, ele perdeu toda a sua autoconfiança e achava-se completamente incapaz de ser o líder que Deus o estava a chamar. Talvez podemos ler esse chamado que nós encontramos aqui em Êxodos, capítulo 3, versículos 9 e 10. Êxodos, capítulo 3, versículo 9 e 10. E vamos ver como é que Deus chamou a Moisés e qual foi a resposta que Moisés deu ao próprio Deus. 9 e 10. Talvez Rosinha pode ler para nós, por favor? Ok. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, disse Deus. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Muito bem. Então vemos que Deus chamou, Moisés reconheceu a sua incapacidade, mas Deus disse-lhe, eu estarei contigo. É maravilhoso saber que Deus está com qualquer imigrante que encara uma situação difícil, uma situação além do nosso alcance. Deus pode nos acompanhar para podermos vencer essa situação. Pastor Steve, vamos falar dos últimos 40 anos da vida de Moisés, brevemente. É interessante, né? Quando uma pessoa no nosso tempo chega a 80, a ideia é de parar de trabalhar, né? Se aposentar. Mas aqui eu penso que Moisés trabalhou mais nos últimos anos dele do que no começo. Neste tempo, com o poder de Deus, ele libertou o povo de Israel e saíram para o deserto. E podem pensar, né? Era uma cidade mesmo. Eles pensam que foi pelo menos 3 milhões de pessoas passaram assim no deserto e ele teve que ser o líder, né? Religioso, mas também político. Teve que trabalhar com todos os problemas que as pessoas tinham. Havia tempos que não tinham água, havia tempos que não tinham a comer, e tudo estava em cima dele, né? Então foi um trabalho bem duro que ele fez nos últimos 40 anos. Mas ainda mais importante do que isso, nós sabemos que ele chegou lá no Monte Sinai e foi ali que ele recebeu os 10 mandamentos, né? Não feito por Moisés, mas escrito mesmo com o dedo de Deus. É interessante que nos últimos 40 anos da sua vida, quando, como você disse, qualquer pessoa pensaria que a sua missão na Terra estava cumprida, foram os anos que foram os mais significantes para ele e para o povo que Deus o chamou a libertar. O tempo vai passando, eu gostaria que nós começássemos agora a conversar sobre a aplicação. Quais são as lições que nós podemos derivar da vida de Moisés para nós como indivíduos, para os nossos telespectadores, para os nossos amigos que são imigrantes? Quais são algumas das lições que nós podemos receber ou ganhar da vida de Moisés? Eu poderia dizer, com respeito aos primeiros anos da vida de Moisés, a grande importância da mãe, da educação da mãe, nos princípios da fé, né? na base, dar à criança uma base de fé. E eu gostaria de até ler um texto convosco, que está em Hebreus no capítulo 11, verso 24 a 27. Vou pedir talvez o pastor Dário para ler para nós. Sim. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 27, onde nós vemos como a educação da infância determinou as escolhas que Moisés fez em adulto. Ok. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, nós vemos, por exemplo, na experiência dos imigrantes, um dos sonhos dos pais é que os filhos se formem, se tornem advogados, contabilistas, médicos, né? E não há nada de mal nisso, até é bom realmente querer que os filhos progridam a nível de uma carreira profissional. Mas mais do que isso, ou acompanhando essa formação,
existe uma tremenda importância na formação espiritual de uma criança e de um jovem, porque é isso que vai ajudar ele a enfrentar tantas lutas com uma capacidade moral e psicológica e emocional até, para poder vencer essas lutas, né? Moisés, ele fez a escolha dele e eu acredito que foi baseado em tudo que ele recebeu na infância, na sua educação. Muito bem. É um ponto muito importante, que nós vivemos numa sociedade em que é próspera, mas diariamente nós nos deparamos com crises, e uma dessas crises são crises de valores, que podem ser, nós podemos ser bons médicos, bons advogados, bons carpinteiros, mas se existe uma crise de valores, tudo aquilo que nós construímos pode assim, por assim dizer, não valer nada, não é? Pastor Dário, vamos concluir, e Pastor Steve, com alguma outra lição, com uma outra aplicação relacionada com a vida de Moisés. Qual terá sido o ponto auge na vida de Moisés? Poder ter convívio no palácio de Faraó ou poder ter convívio com Deus face a face? Qual foi o ponto auge da sua vida? Aquilo que Moisés é mais conhecido? Na realidade, ele tinha tanto contato com Deus que quando ele desceu do monte, depois de 40 dias, as pessoas não podiam olhar para ele porque o rosto dele brilhava pelo contato que ele tinha com Deus. Mas eu creio que uma lição que podemos aprender de Moisés nesse período, no segundo período dele, especialmente, é que nós precisamos sentir a dependência de Deus e Deus pode usar as nossas limitações. Moisés, ele não sabia mais nada, ele só sabia cuidar de rebanho quando estava ali. E Deus pôde usá-lo mesmo assim. Então, nós podemos ser limitados, não podemos ter muitos dons, talvez nem o de falar, como foi o caso de Moisés, ele não sabia mais nem como falar, mas Deus o usou poderosamente. Então, eu creio que é um exemplo para nós estarmos conectados com Deus e saber que Ele pode usar as nossas limitações na nossa vida. Muito bem, muito bem. O ponto auge da vida de Moisés como imigrante, de acordo com a Bíblia, em Êxodos 33, versículo 11, foi: "E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava dele." Então, vemos que Moisés teve uma experiência única como imigrante. Ele teve a oportunidade de falar com Deus face a face. A vida de imigrante dele não levou a ele a construir algo extraordinário, mas levou a ele a ter um encontro com Deus face a face. Como é bom termos encontros com Deus face a face, não é? E foi num desses encontros que Deus revelou os 10 mandamentos. De acordo com a palavra hebraica, foram as 10 grandes palavras. Onde é que nós encontramos os 10 mandamentos? Alguém pode nos encontrar isso? Êxodos 20, não é? 20, yeah. 10 mandamentos. Quem escreveu esses 10 mandamentos? Foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos? Interessante que a única parte na Bíblia que nós vemos que Deus escreveu, o próprio Deus escreveu, foram os 10 mandamentos. Ele escreveu com o seu próprio dedo. E em que material é que Deus usou para escrever esses 10 mandamentos? Foi na pedra, né? Pedra mesmo, não é? Então, significando que o auge da revelação que Deus deu a Moisés era tão importante que precisava de ser escrita em pedra para que não fosse perdida assim de repente, não é? É uma experiência maravilhosa, a experiência de Moisés como imigrante, não é? Alguma observação final sobre a vida de Moisés como imigrante? Para mim é interessante só pensar que ele viveu com o faraó, né? Que é uma pessoa tão grande, mas no fim faraó é só uma pessoa que estava em cima de um grupo de pessoas, mas no fim Moisés falou com Deus, face a face, como estavas a dizer, né? Que não é só um povo pequeno, mas era o mundo inteiro, era realmente o rei dos reis. Então, para mim, isso foi a parte melhor da vida dele. E é esse mesmo ponto que nós queremos terminar. Nós queremos terminar fazendo um apelo aos nossos telespectadores que possam conhecer melhor a vida de Moisés. As Bíblias que nós oferecemos, a Bíblia com letra gigante, oferece-lhe assim a oportunidade de ler por si próprio a história de um grande imigrante que atravessou vários períodos da sua vida, encarou dificuldades, mas venceu-as porque Deus esteve com ele. E Deus também quer estar consigo. E com esse fim,
eu vou pedir que baixemos as nossas cabeças para terminarmos este programa com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida deste homem maravilhoso, este homem chamado Moisés, que tu redimiste para um grande propósito. Eu peço que cada estimado telespectador tenha o desejo no seu coração de conhecer melhor a vida de Moisés e de conhecer, acima de tudo, o Deus que guiou Moisés e que quer guiar a cada um de nós. Amém. Pois tudo isto te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido telespectador, foi um prazer enorme podermos ter compartilhado consigo a biografia de Moisés. Gostaria de agradecer os meus co-apresentadores, o pastor Dário, a Rosa Lopes e o pastor Steven Couto, e queremos convidá-lo a estar connosco na próxima semana, na mesma hora e neste mesmo canal. E lembre-se que está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.